a diretora falou isso, de primeira, eu juro pra vocês que eu ri. Eu ri, que eu falei, tipo, como assim? Isso é uma brincadeira? E aí ela falou que não, que a professora realmente havia dado um murro no olho da minha filha. Só que eu falei, cara, deve ter sido sem querer, ela deve ter esbarrado, deve ter, né, cotovelo, alguma coisa. Só que ela falou que a professora tinha sido encaminhada pra delegacia. E eu falei, por que ela foi encaminhada pra delegacia? O que tá acontecendo? Ela falou, olha, essa professora, ela é recente, né? Nós contratamos ela recentemente. Nós avaliamos o currículo dela e no currículo dela tava tudo ok. Mas, pelo visto, ela tem surtos de ciúmes. E parece que o marido dela tinha ido buscar ela. Isso tinha acontecido, tipo assim, quase que no finalzinho do horário dela, porque ela era que era professora. Basicamente, eram duas professoras pra uma turma e elas trocavam, revezavam de horário, e ele tinha ido buscar ela porque o horário dela já tinha acabado, foi alguma coisa assim. E aí, segundo a diretora, né, porque perguntou pra minha filha o que tinha acontecido, a minha filha viu um homem muito parecido com o pai dela, e ele tava com uma blusa da cor que o pai dela tinha usado de manhã, e ela achou que fosse o pai dela, então ela correu na direção do cara e abraçou o pai dela. Porque parece que como o cara era marido dela, ele entrava na escola pra poder pegar ela pelo pátio, porque ele tinha carro, não sei o que, então ele entrava assim pela garagem, estacionava o carro e ia chamar ela. Parece que tinha chamado ela porque ela não tava respondendo, então ele foi avisar que ele havia chegado, alguma coisa assim que eu não entendi muito bem. Eu sei que o homem, ele simplesmente entrou na escola, ele já era conhecido por ser marido dela e que buscava ela. Quando ele entrou, ele tava de costa, e aí a minha filha viu ele, começou a gritar e veio correndo e pulou no colo dele. Obviamente que o cara segurou, né, a minha filha e falou que não era o pai dela, que tava confundindo. E que quando ela olhou pro rosto, ela viu que realmente não era o pai dela. Só que ela desceu do colo dele. Minha filha tinha 4 anos. Não esquece que minha filha tinha 4 anos. Ela desceu do colo dele. E quando ela virou, a esposa do cara, que no caso era a professora dele, simplesmente deu um murro no olho dela e falou: isso aqui é pra você aprender a não dar em cima do meu marido. A minha filha tinha 4 anos. Ela confundiu o marido dela com o pai dela. Ali ela começou a surtar, veio outras pessoas tirando ela em cima da minha filha, porque ela jogou minha filha no chão, e minha filha começou a chorar, e veio a diretora, levou todo mundo pra diretoria. O marido dela ficou assim em choque, porque ele falou que ela tinha crises de ciúme, mas que não eram tão absurdas assim. Parece que ela já foi demitida de diversas escolas por esse mesmo motivo, porque ele sempre ia buscar ela e ela sempre arrumava confusão, ou com uma mãe, ou com uma criança, ou com uma adolescente, ou com qualquer pessoa que chegasse, respirasse perto mais dela. Ele quem contou a situação, que contou o que aconteceu junto com a minha filha. Eles ligaram, né, pra Polix. A Polix chegou, levou ela, né, perguntaram se eu queria dar queixa e tudo mais. Eu dei queixa, eu queria queixar a cara dela, né, eu queria aplaudir a cara dela, mas não me deixaram chegar perto dela. Eu dei queixa. Nós estamos respondendo, né, o processo. Ela foi demitida. O marido dela ficou realmente, assim, assustado, porque ele falou que sempre amou ela, então ele tentou meio que se adaptar a essas crises de ciúme dela, mas que realmente, nesse nível, ele nunca pensou que ela chegaria, ele se separou dela. Eu não